Fala, torcedor vascaíno! O clima em São Januário tá pegando fogo e o Acorda Vascão de hoje vem recheado de novidades, agitação e esperança para a torcida Cruz Maltina. A gente já começa com a notícia que promete movimentar a janela. De transferências, o Vasco tem um nome bem encaminhado para ser o novo diretor executivo de futebol. E não para por aí. Tem joia da base brilhando atacante sendo observado e, claro, um olho bem atento nas movimentações de saídas e chegadas no elenco. A semana foi quente e o torcedor que ama acompanhar cada passo do clube vai querer saber tudo. Antes de falar das negociações e dos reforços, vamos direto ao que mais empolgou a torcida nas últimas horas, o show de Diego Minetti. Esse nome não é novidade para quem acompanha a base do Vasco, mas o que ele fez na semifinal da Copa Rio, sub-16 contra o Fluminense, foi coisa de craque. O jogo rolou no estádio Nivaldo Pereira e o tricolor até saiu na frente logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Mas quem conhece a base vascaína sabe que essa garotada não desiste fácil. O Vasco estava buscando o empate, até que Diego Minetti entrou em campo na segunda etapa e mudou o jogo. Com apenas 16 anos, o menino entrou com personalidade e marcou o gol do empate. Não satisfeito, virou o jogo aos 28 minutos do segundo tempo. O Fluminense até empatou de novo aos 32, mas aí Diego Minetti apareceu mais uma vez para fazer o terceiro e decretar a vitória vascaína. Um verdadeiro hat-trick vindo do banco com sangue frio e estrela de quem tem faro de gol. É aquele tipo de jogador que coloca a bola debaixo do braço e resolve. E se você está se perguntando por que um garoto com tanto talento começou no banco, a resposta está na fisiologia do clube. É que um dia antes, Diego foi titular contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. O Vasco venceu por 3-1 e ele foi o 9 da equipe. Por conta do desgaste físico, a comissão técnica preferiu poupá-lo no início do jogo da Copa Rio. Mesmo assim, ele entrou e fez a diferença. E não é a primeira vez que ele brilha. Na temporada passada, Diego Minetti marcou 40 gols com a camisa do Vasco sendo 35 dele só na categoria sub-15. Foi artilheiro da própria Copa Rio, com 16 gols conquistando o título e se consolidando como o grande nome da base vascaína. É bom abrir o olho, porque esse menino ainda não assinou o contrato profissional com o clube. Tem dupla nacionalidade brasileira e italiana e já recebeu convocações da seleção brasileira de base. A Itália também está de olho. O nome dele já começa a circular no radar europeu e o Vasco precisa se movimentar rápido para não perder essa joia. Depois da atuação contra o Fluminense, Diego ainda falou com a imprensa e mostrou maturidade. Agradeceu a Deus, comemorou os 3 gols, mas deixou claro que nada está ganho e que o foco é total na busca pela vaga na final. E como quem faz 3 gols pede música, ele até brincou pedindo uma trilha sonora especial. Enquanto a base dá esperança, o profissional também se agita. A janela de transferências promete ser intensa. Já houve saídas confirmadas como Capasso Souza e Paê, e o clube já trabalha com a possibilidade de mais nomes deixarem o elenco. O lateral Puma Rodrigues, por exemplo, recebeu 2 propostas de empréstimo, uma de um clube brasileiro e outra da Major League Soccer dos Estados Unidos. O salário do uruguaio gira em torno de R$380 mil por mês e a diretoria vê a liberação como uma forma de aliviar a folha e abrir espaço para novos reforços. Somando os vencimentos de Paê Souza e Capasso, o Vasco deve economizar mais de R$2 milhões por mês. Essa grana será essencial para investir em contratações pontuais, principalmente para o setor ofensivo, que é o foco da comissão técnica. O técnico Fernando Diniz já apontou as necessidades e a diretoria trabalha com um mapeamento de mercado para trazer nomes que realmente agreguem. Nos últimos dias, o Vasco sondou o meia Bosquilha do Operário de Ponta Grossa, além de demonstrar interesse em atacantes de beirada como Carlos Júnior e Pedro Rocha. E é sobre o Pedro Rocha que a gente precisa falar com atenção. O atacante que começou a carreira com destaque no Grêmio foi vendido por 12 milhões de euros ao Spartak Moscou da Rússia. Depois teve passagens pelo Cruzeiro Flamengo e Atlético Paranaense. Mais recentemente jogou no Fortaleza e agora está no Remo disputando a Série B. Pedro Rocha parece ter reencontrado o bom futebol. Nesta temporada, ele já marcou 10 gols em 22 partidas, além de 2 assistências.
Números muito bons para um jogador de lado de campo. Com 30 anos ele ainda tem lenha para queimar e está em excelente fase. Apesar disso, não há proposta oficial do Vasco. A diretoria apenas fez uma sondagem, como tem feito com outros atletas. É o tradicional mapeamento de mercado para identificar oportunidades e montar um elenco competitivo para o restante da temporada. O nome de Pedro Rocha divide opiniões. Tem quem veja como uma boa aposta, considerando o momento que ele vive na Série B. Por outro lado, há quem questione se um jogador da segunda divisão é o ideal para um clube que pretende se estabilizar na elite do futebol brasileiro. Tudo depende de como a negociação se desenrola e das condições em que ela pode ser feita. Mas se tem algo que de fato vai impactar diretamente no futuro do Vasco, é essa primeira contratação para a janela que está por vir. E não estamos falando de jogador. A peça-chave dessa movimentação toda é justamente quem vai comandar as próximas decisões no futebol do clube, o novo diretor executivo. E o nome da vez que está ganhando força nos bastidores de São Januário é Bruno Costa. Um profissional que pode parecer discreto à primeira vista, mas que carrega um currículo pesado e um histórico recente bem interessante. E isso, claro, já mexe com as expectativas da torcida. Bruno Costa tem 44 anos de idade e é o favorito para assumir esse cargo que vem sendo tratado com prioridade máxima pela diretoria. Ele conta com o apoio direto do CEO Carlos Amodeu, que vê nele um perfil ideal para a reconstrução do futebol vascaíno. Bruno tem pós-graduação em gestão esportiva e atua também como professor nos cursos da CBF Academy, tanto em gestão quanto no cargo de executivo de futebol. Ou seja, além de atuar na prática, ele também ensina o ofício para novos profissionais do mercado, o que mostra o quanto ele é respeitado no meio. E não para por aí, Bruno Costa também tem experiência internacional, algo que pode fazer diferença para o Vasco nesse novo momento. Ele trabalhou por 6 anos no San Jose Earthquakes, da Major League Soccer, onde foi diretor e também chefiou o departamento de scouting. Antes disso, também teve passagem pelo Fort Lauderdale Strikers entre 2016 e 2017, atuando como gerente de futebol. Foram anos trabalhando no futebol dos Estados Unidos, o que ampliou a visão dele sobre o mercado latino e norte-americano, algo que o Vasco historicamente nunca explorou muito. Mas o torcedor quer saber mesmo é da prática o que esse cara fez de relevante nos últimos tempos? Pois bem, a última experiência de Bruno Costa foi no Fortaleza, onde ele chegou em dezembro do ano passado e permaneceu até abril deste ano. Mesmo com pouco tempo no cargo, ele teve papel direto na montagem do elenco que disputou a temporada de 2024. Foram 12 reforços contratados com um investimento total de pouco mais de 54 milhões de reais. E o mais impressionante é que mesmo com orçamento limitado, ele conseguiu trazer nomes que causaram impacto imediato. Entre os principais nomes contratados por ele no Fortaleza estão o atacante Moisés, que veio do Cruz Azul do México, e o goleiro Santos, ex-Flamengo. 2 atletas que chamam atenção não só pela qualidade técnica, mas também pelo custo-benefício das negociações. Bruno Costa também trouxe jogadores como Tomás Cardona do Defensa e Justiça, além de nomes que o próprio Vasco tentou anteriormente, como Coelho e Rosseto. Ele também conseguiu fechar com o meia Emanuel Martínez, que estava no América Mineiro, e o lateral esquerdo Felipe Jonathan Santos, todos sem custos de transferência. Breno Lopes, que também chegou ao Fortaleza no mesmo período, é outro exemplo de bom negócio feito por Bruno. Já em 2025, antes de sair do clube cearense, ele ainda investiu em mais alguns reforços, David Luiz Daverson, Paul Fernandes Gaston Ávila e outros jogadores que chegaram por cerca de 7 milhões de reais no total. Mesmo saindo em abril, deixou um legado de contratações bem feitas e uma estrutura montada para o restante da temporada. E é justamente esse tipo de perfil que a diretoria vascaína busca para dar um novo rumo ao departamento de futebol. Depois dos erros cometidos nas janelas anteriores, especialmente na gestão de Marcelo Santana, o clube sabe que não pode mais errar. A janela do meio do ano passado foi um desastre, com escolhas questionáveis e jogadores que não conseguiram render dentro de campo. O início de 2024 também não foi muito diferente, e o Vasco sofreu as consequências de um planejamento mal executado.
Por isso, o nome do novo executivo virou prioridade. E tudo indica que Bruno Costa será mesmo o responsável por comandar esse novo ciclo. Ele é visto como alguém que conhece profundamente o mercado sul-americano e que tem portas abertas nos Estados Unidos e no México. Esse diferencial pode ser decisivo na hora de encontrar reforços de qualidade, muitas vezes ignorados por outros clubes brasileiros. O que também joga a favor de Bruno é o fato de que ele consegue unir teoria e prática. Ele tem uma formação sólida, atua como professor, mas ao mesmo tempo tem rodagem no dia a dia de clubes. Essa combinação pode ser justamente o que o Vasco precisa para evitar apostas furadas e montar um elenco mais competitivo. E a gente sabe o quanto isso é urgente. O torcedor não aguenta mais ver contratações que não rendem, jogadores que chegam fora de forma ou sem ritmo, e técnicos tendo que improvisar por falta de peças no elenco. A chegada de um diretor executivo com capacidade e visão de mercado pode ser o primeiro passo para virar essa página. Enquanto a contratação de Bruno Costa não é oficializada, a diretoria segue monitorando nomes no mercado. E, como falamos mais cedo, o foco está no setor ofensivo. O Vasco sabe que precisa de atacantes com capacidade de decidir jogos, de mudar o panorama das partidas. E não apenas nomes conhecidos ou veteranos, mas jogadores que estejam em boa fase, com fome de bola e que possam chegar para brigar por posição desde o primeiro dia. Por isso, o clube vem trabalhando com várias frentes ao mesmo tempo, observando o cenário nacional, sondando atletas que se destacam na Série B e mantendo contato com agentes e clubes do exterior. É nesse contexto que surgem nomes como Carlos, Júnior Bosquilha e Pedro Rocha. Nenhum deles, por enquanto, tem negociação avançada, mas o interesse mostra um novo perfil de busca. O Vasco parece mais criterioso, buscando jogadores que realmente possam agregar, e isso passa diretamente pela escolha de quem vai comandar o futebol. O executivo não pode ser apenas um intermediador de contratações, ele precisa ser o cérebro por trás das decisões. Precisa conhecer o mercado, saber negociar, ter olho clínico para avaliar potencial e, principalmente, montar um elenco equilibrado. O torcedor já viu de perto o que acontece quando isso não acontece? A base também entra nesse pacote. Se Diego, Minetti é o grande destaque da semana, outros nomes também vêm se destacando nos campeonatos de base e precisam ser observados com carinho. A transição da base para o profissional precisa ser feita com responsabilidade e planejamento. Um bom executivo de futebol sabe disso e trabalha para que esses talentos não sejam apenas promessas, mas realidades. É preciso dar suporte, criar estrutura e pensar a longo prazo. E esse talvez seja o maior desafio do Vasco. Nesse momento, não. Apenas montar um time competitivo, mas também construir um projeto sólido que traga resultados sustentáveis. O torcedor quer vitórias, títulos, boas atuações, mas também quer ver o clube bem administrado, com decisões acertadas e um caminho claro a seguir. Por isso, a chegada de um novo diretor executivo não é só mais uma contratação, é a base de tudo que vai acontecer daqui para frente. É ele quem vai definir os próximos reforços, os ajustes no elenco, os perfis de jogador que serão buscados e até as estratégias de médio e longo prazo. Tudo começa por aí. E se de fato Bruno Costa for confirmado, será a primeira peça de um tabuleiro que ainda vai se mexer bastante nos próximos meses, com a folha salarial mais leve, com a base pedindo passagem e com o mercado sendo mapeado com mais critério, o Vasco começa a dar sinais de mudança. Ainda é cedo para saber o que vem por aí, mas ao que tudo indica, o clube está tentando fazer diferente. E diferente nesse caso pode significar esperança. Esperança de um time mais forte, mais competitivo e mais organizado. E isso para o torcedor que tanto sofreu nos últimos anos já é um ótimo recomeço. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um rumor vem ganhando força e promete agitar a torcida do Vasco da Gama nas próximas semanas. Segundo declarações recentes do presidente do clube, Pedrinho, o meia Coutinho, que vinha sendo uma das peças importantes no elenco cruzmaltino, pode estar de saída da equipe. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, a possibilidade de uma negociação envolvendo o talentoso jogador já está movimentando o mercado e causando burburinho entre
os torcedores e especialistas. Pedrinho, em entrevista exclusiva, revelou que Coutinho dificilmente permanecerá no Vasco para a próxima temporada. O dirigente não escondeu que as conversas já estão avançadas e que o clube está focado em trazer reforços que possam fortalecer o time para os desafios que virão. O nome de Coutinho, portanto, seria uma moeda de troca importante ou um jogador que pode render uma boa negociação financeira para o Vasco? A saída do meia, que é bastante querido pela torcida, pode representar uma mudança significativa na dinâmica do time, sobretudo no meio-campo, setor em que Coutinho vinha se destacando. Mas o que realmente chama a atenção nessa possível reformulação do elenco vascaíno são os nomes que estariam sendo negociados para reforçar o clube. Embora o presidente Pedrinho não tenha revelado detalhes específicos, fontes próximas ao clube indicam que há pelo menos 2 jogadores que estão em negociação avançada para vestir a camisa Cruz Maltina. Esses nomes, até agora mantidos em sigilo, seriam considerados apostas estratégicas para devolver competitividade e emoção ao time. O mistério em torno dessas negociações só aumenta a expectativa da torcida, que aguarda ansiosa para saber quem serão os reforços capazes de impulsionar o Vasco em competições nacionais e internacionais. O clima de incerteza em relação ao futuro de Coutinho reforça a ideia de que o Vasco está em um momento de transição. A possível saída do jogador pode abrir espaço para uma nova geração ou para a chegada de atletas com características diferentes, capazes de renovar o estilo de jogo da equipe. Essa movimentação é vista por muitos como uma tentativa de reposicionar o clube no cenário do futebol brasileiro, buscando encontrar o equilíbrio entre experiência e juventude para encarar os próximos desafios. Enquanto isso, o presidente Pedrinho mantém a cautela e evita confirmar qualquer negociação de forma definitiva, alimentando ainda mais os rumores e especulações que circulam nos corredores do clube e nas redes sociais. O que se sabe é que o Vasco está atento ao mercado, disposto a fazer mudanças importantes e buscar soluções que possam levar o time de volta aos dias de glória. A torcida, por sua vez, se divide entre a ansiedade pela permanência de Coutinho e a esperança de que os novos jogadores tragam um novo fôlego ao elenco. Esse burburinho promete continuar nos próximos dias, e a expectativa é que o Vasco anuncie novidades em breve, seja sobre a saída de Coutinho ou sobre a chegada dos 2 jogadores misteriosos que podem ser as novas caras do clube. Enquanto o presidente Pedrinho mantém o mistério, uma coisa é certa: o Vasco está em movimento e o futebol carioca pode estar prestes a viver uma reviravolta com essas negociações que estão tomando conta dos bastidores do Cruz Maltino. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco. Da Gama, até o próximo vídeo.